Eles eram os maiores assassinos da Terra. Superpredadores. Monstros que dominavam todo o planeta. Do Tiranossauro Rex, que contava com seu tamanho e seus longos dentes curvos, aos pequenos raptores, que eram velozes e astutos. Sabemos agora que esses dinossauros eram muito diferentes em sua aparência e na forma como viviam e caçavam. Eles foram os primeiros guerreiros da Terra, os predadores supremos. Novas descobertas e técnicas forenses descortinam a arte pré-histórica da guerra em Luta Jurássica. Luta Jurássica, os maiores assassinos. Na Terra pré-histórica, há 350 milhões de anos, os continentes não eram como os conhecemos. Havia uma grande massa de terra chamada Pangeia. Na Pangeia, as cidades de Hong Kong e Nova York estavam separadas por apenas 5.000 quilômetros. No fim do período Jurássico, o supercontinente da Pangeia se desintegrou. Os componentes que formavam essa enorme massa de terra começaram a girar e fizeram isso em velocidades e direções diferentes. Isso provocou uma enorme falha entre as massas terrestres e criou os continentes que conhecemos hoje. Durante essa separação, algumas mudanças ambientais foram catastróficas. 156 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, os oceanos cobriam grande parte da Terra. Através das forças da tectônica de placas, as massas terrestres se deslocaram e o nível do mar subiu, inundando grande parte da América do Norte. Locais onde se encontram grandes cidades como Houston, Nova Orleans, Miami e até mesmo a região central ficaram a centenas de metros de profundidade. O oceano se estendia até Utah. Foi neste mundo que o primeiro grande assassino surgiu. O terror do Jurássico. O Alossauro. O nome Alossauro significa lagarto diferente. Ele viveu a oeste da América do Norte no final do período Jurássico de 156 a 145 milhões de anos atrás. Seus restos foram encontrados em Colorado, Utah, Wyoming e Montana. Naquela época, não havia nada tão cruel quanto um alossauro. O alossauro foi o primeiro dos grandes dinossauros carnívoros a ser encontrado, cujos restos ainda estavam bem completos. Ele surgiu antes do Tiranossauro Rex, tanto em termos geológicos quanto a respeito de sua descoberta. O alossauro era incrivelmente musculoso e caçava herbívoros grandes como o estegossauro, de 2 toneladas. O alossauro era o maior predador de sua época. Ele possuía uma combinação de características muito úteis para um predador, como mandíbulas fortes com dentes afiados e garras longas que serviam para capturar e rasgar. Portanto, era uma série de características úteis para um caçador. O alossauro tinha braços longos para um grande dinossauro predador. A maioria dos predadores possuía braços curtos que não eram armas eficazes. Mas o alossauro era diferente. Ele tinha 3 garras enormes em cada pata que não serviam para tocar piano, claro, e sim para arrancar a cabeça de um animal. Penso no alossauro de forma diferente. Ele seria parecido com um lobo, mas pesaria 2 toneladas. Andaria sobre 2 patas. Teria garras gigantescas nos braços e um crânio de jacaré, para completar esse animal monstruoso. O alossauro era um animal rápido, forte e também muito feroz. Ele media 4 metros de altura, 12 metros de comprimento e pesava até 4 toneladas. Essas medidas tornavam o alossauro um dos maiores carnívoros de seu tempo. O alossauro e outros dinossauros cresceram tanto porque os níveis de oxigênio da época eram bem maiores do que os atuais. Os dinossauros conseguiam extrair oxigênio sem muito esforço.
Por isso, podiam suportar uma carga mais pesada e ter uma vida mais ativa, mesmo que fossem enormes. No fim do período Jurássico, estima-se que os níveis de oxigênio chegavam a 35%. Em comparação aos 21% atuais, os níveis de oxigênio permitiam que os grandes dinossauros vivessem facilmente. Como alguém pode saber qual era o nível de oxigênio 1 milhão de anos atrás? Fazemos isso através do âmbar, a seiva de árvore fossilizada. Encontramos vários insetos pré-históricos, plantas e até pequenos répteis dentro do âmbar. Também foram encontradas bolhas de gás. Os cientistas conseguiram perfurar peças de âmbar e extrair bolhas de oxigênio. Foi assim que calculamos a porcentagem de oxigênio daquela época. Os altos níveis de oxigênio também permitiram que os herbívoros ficassem enormes. Mas o alossauro era perfeitamente capaz de enfrentar esse desafio. As pernas e pés do alossauro eram muito fortes. Ele era um grande terópode e um dos maiores predadores da época. Ele não só tinha estrutura para suportar seu peso, como também para aguentar o peso da carcaça que ele carregava. Precisamos pensar também no que o alossauro comia. Ele se alimentava dos maiores animais que já existiram. O alossauro comia saurópodes, que eram animais várias vezes maiores do que o nosso elefante. E ele conseguia derrubar esses animais. O alossauro é um exemplo de como toda a vida se adapta às mudanças ambientais. Primeiro havia árvores crescendo a tamanhos absurdos. Depois surgiram dinossauros de pescoços longos para se alimentar delas. O camarasauro foi um dos mais comuns e abundantes dinossauros da época. E o alossauro teve de crescer porque sua presa estava ficando enorme. Então podemos dizer que o alossauro cresceu porque as árvores tinham crescido. Era um animal muito versátil e acho que por isso que ele sobreviveu. O alossauro era abundante e encontrado em vários lugares. Mas foi graças à sua versatilidade que ele se adaptou a tantos ambientes diferentes e conseguiu dominar uma grande variedade de presas, conseguindo assim prosperar. Essa capacidade de adaptação fez do alossauro um grande predador no fim do período Jurássico. Sua cauda longa e dura lhe proporcionava excelente equilíbrio, permitindo que ele caçasse em campo aberto ou em florestas densas. A paisagem da moderna Utah pouco se assemelha ao que existia há 156 milhões de anos atrás, quando o alossauro dominava a região. Havia poucas montanhas e as estações do ano não existiam. Havia água por toda parte. Rios, lagoas e lagos cobriam grande parte do estado. A planície aluvial provavelmente se estendia por rios, lagos, lagoas e grandes prados. Havia árvores muito grandes, com vários metros de altura. A região era repleta de samambaias, cicadáceas e muitas outras plantas interessantes, mas evidentemente não eram árvores floríferas nem frutíferas. Apenas os ossos dos dinossauros enterrados no sedimento pelas chuvas ou inundações foram fossilizados. Este sedimento fornece informações cruciais. Diferentes ambientes físicos produzem diferentes tipos de sedimentos. Atualmente, nós podemos comparar vales com desertos e planícies abertas. Cada um deles produz um padrão diferente de sedimento, criando assim diferentes rochas sedimentares e estruturas. Além disso, as plantas variam de ambiente para ambiente. Então nós sabemos onde procurar samambaias, plantas aromáticas, árvores ou outros restos de vegetais fósseis para reconstruir o meio ambiente. Ao extrair isótopos de oxigênio e de carbono a partir do sedimento e analisando sua composição química, geoquímicos podem descobrir dados como temperatura, umidade e até as condições climáticas do mundo pré-histórico. E ao reunir todas essas peças, nós temos uma ideia de como eram os climas na época, podendo assim deduzir quais eram suas atmosferas e ambientes. Ao longo do período Jurássico, o clima na Terra era quente e úmido.
o que criou um mundo superdimensionado. Atualmente, as árvores em Utah chegam a medir 12 metros de altura. Mas durante o período Jurássico elas mediam 40 metros. Alimentado pela abundância de água e oxigênio, este ambiente exuberante era um banquete para os dinossauros herbívoros, que por sua vez eram um banquete para novas espécies de carnívoros. O principal carnívoro da época era o alossauro. Ele possuía mais cérebro e músculo do que os outros dinossauros e os comeu literalmente até a extinção.